Meus queridos, a graça e paz, vamos falar aqui agora sobre um tema que também é de muita importância. Meus queridos, as pessoas que ainda esperam a vinda de Jesus, negando a sua vinda no ano 70, elas estão se contradizendo com a própria salvação. Por quê? Porque elas estão sendo contra a própria doutrina de salvação. Porque a vinda de Cristo está ligada com a salvação da igreja. Então, se Cristo ainda não veio, então ninguém pode dizer que é salvo. Ou seja, já imaginou milhares de cristãos achando que é salvo sem ser? É isso mesmo. Nós vamos ver aqui em alguns versículos que se encaixa nisso aqui que eu estou te falando. Então eu quero que você reflita, eu quero que você entenda que quando você ainda espera Jesus vir, que não só isso, além de você não ser um cristão salvo ainda por esperar a vinda dele, porque a salvação ela está vinculada com a vinda dele. Então você que ainda espera e diz que ele não veio, então, infelizmente, você ainda não é salvo. E agora, como viver com isso na consciência? A qualquer momento você pode partir e ainda partir sem ser um crente salvo. Já pensou nisso? Então vamos lá. Olha só, meus irmãos, olha só. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 28. Olha aqui o que é que diz as Escrituras. Do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por toda para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá a segunda vez com exclusão do pecado aqueles que o esperam para lhes dar a salvação. Você percebeu? Ele vai vir, ele aparecerá a segunda vez. Aliás, ele já apareceu, né? Porque essa carta aqui, ela foi escrita entre 64 a 68 depois de Cristo, ou seja, antes do ano 70. É bom frisar isso aqui para que os irmãos entendam que as cartas elas foram escritas antes do ano 70 para ter vínculo com a vinda dele. Então, está mostrando que a igreja daquele tempo, ela estava esperando a grande tribulação, vivenciaram ela e estava esperando a salvação, né? A salvação que vinha de Cristo. E isso era notório. Então aqui já tem um versículo falando que a vinda de Cristo estava para ser manifestada, para trazer a salvação que a igreja, que os eleitos tantos esperavam. E aí? Então, já é contra o que essas pessoas ainda esperam. E ao mesmo tempo, elas estão dizendo que elas estão esperando a salvação, porque eles ainda não são salvos. E agora? Complicado, né? Mas vamos aqui ver também no capítulo, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 3 ao 5, vamos ver o que diz aqui, tá? Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3 ao 5. Lembrando que essa carta de Pedro foi escrito entre o ano 61, tá certo? Entre o ano 61 depois de Cristo. Vamos ver aqui. Olha só, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo pela ressurreição
de Jesus Cristo dentre os mortos, para a esperança viva, para a herança incorruptível, imaculada, imarecível, reservada nos céus para vós, os que mediante a fé fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação, prestes a revelar-se no tempo do fim. Tá vendo? Quando se nega que Jesus ainda não veio, então está negando que a salvação não está na vida de ninguém. A salvação não está com ninguém, ou seja, não existe nenhum cristão salvo ainda, certo? Sendo que Jesus, ele vindo no ano 70, garante que todos aqueles que cresce, que acreditasse nele, já foi manifesta essa salvação. A salvação já está sobre todos aqueles que crê, porque veio na sua vinda. Mas quando você desacredita da vinda dele e ainda espera, você mesmo está declarando um crente ou um cristão não salvo e não percebe. Porque a salvação está ligada com a manifestação da sua vinda. Olha só, que coisa interessante, que coisa importante. Agora vemos aqui Romanos 13. Olha aqui, ó. Romanos 13, meus irmãos. Romanos 13, versículo 11. Olha aqui o que aqui diz. Tanto mais que sabeis em que tempo vivemos, já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. Tá vendo? Então a salvação estava próxima. Então tinha uma salvação a ser manifestada. E aí? As escrituras é muito bem clara que tinha uma salvação que dava garantia à igreja, mas ela só ia ser manifestada na sua vinda. Então, você que está aí ainda esperando a vinda dele, infelizmente, você está se declarando um crente não salvo. Como dormir? Como viver com isso na consciência depois de você saber esses versículos que estão baseados, vinculados, encaixados na vinda, na parousia de Cristo, que aconteceu no ano 70, que trouxe essa salvação, e hoje essa salvação está aí, manifesta a todos aqueles que entenderem essa graça, a todos aqueles que crê, a todos aqueles que forem chamados para viver esta salvação